Olá! Nesse vídeo nós iremos falar sobre ângulos e enquadramentos no cinema. Me acompanhe. Os ângulos e os enquadramentos serão responsáveis por transmitir ideias, emoções e até mesmo dar dinamismo ou não às cenas. Vão construir a percepção da história para a galera que for assistir. Então o ângulo e o enquadramento é importante no cinema para que quem está assistindo consiga entender a história e até perceber os sentimentos dos personagens. No princípio da história do cinema, quando o cinema surgiu, deu seus primeiros passos, os diretores da época, eles não sabiam muito bem como lidar com as câmeras, então eles filmavam à sua maneira. Mas foi essa a sua maneira que chegou ao que hoje se convencionou por enquadramentos. Mas, no geral, a câmera ficava estática num ponto, a uma certa distância da cena, e filmava-se a cena como um todo, como num espetáculo de teatro. Depois nós chegamos ao que nós temos aqui, ó, os planos. Plano americano, popular principalmente em filmes antigos de faroeste, muito usado para poder mostrar as mãos dos personagens sacando as armas nas cenas de duelo. Os atores são enquadrados do joelho para cima e ali nós temos um exemplo no filme Cowboys e Alien. Observem que a imagem pega do joelho para cima até um pouco de teto do personagem. O plano médio apresenta o personagem até um pouco acima da cintura, permitindo que o espectador se aproxime mais dele. Aqui nós temos um exemplo de plano médio, ou talvez vocês vão encontrar também como meio primeiro plano. E às vezes o plano médio vocês vão encontrar definindo uma outra maneira da cena, que seria pegando o pé do personagem até um pouco de teto, dentro dessa mesma ideia, só que aparecendo o pé. Então, essas nomenclaturas elas podem variar, mas tudo muito semelhante, então não se preocupem nas pesquisas aí se encontrarem de maneira diferente, tá? A ideia vai sempre seguir a mesma. Primeiro plano, que pega da cintura para cima, do ombro para cima, mostra o personagem dos ombros até o alto da cabeça, possibilitando ao espectador mostrar nas emoções e nos dramas internos das personagens. A gente consegue ter uma ideia maior, né, mais detalhada do que o personagem está pensando ou sentindo. Cena do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E o plano subjetivo ele se torna os olhos do personagem, fazendo com que o espectador veja o que ele vê e sinta o que ele sente. Então, o plano subjetivo é quando eu quero que o espectador veja a partir do que os meus olhos estão vendo. Então a cena, quando a câmera passa a ser os olhos do personagem, naturalmente a gente já entende. No começo do cinema, eles colocavam um círculo, ficava tudo preto em volta e a gente via a cena acontecendo dentro para dar a entender de que era a visão do olhar do personagem. Mas depois, mais adiante, entenderam que não era necessário dessa forma. Você colocando a câmera na altura dos olhos do personagem e trabalhando os movimentos, nós já entenderíamos que aquele é o olhar do personagem. Aqui nós temos uma cena do filme Quero Ser John Malkovich, de 1999. Aqui nós temos outros exemplos de enquadramento. Então vejam, olha, grande plano geral, que geralmente eu vejo todo o cenário, geralmente essa imagem de uma vista aérea. O plano geral que aproxima um pouco mais, tendo ou não personagem, né, ou seja, o grande plano geral só que um pouco mais próximo. O plano aberto ou plano médio, dependendo do que você pesquisar por aí, você vai ver que esse plano aqui ele também pode ser chamado de plano médio. Olha a forma como ele está, ele pega um pouco do pé do personagem, um pouco de chão até um pouco acima do teto. Aqui o plano americano, joelho até um pouco acima da cabeça, respeitando um pouco de teto. Plano médio, né, a partir da cintura para cima e assim sucessivamente. O close-up ou primeiro plano, para vocês verem que aqui está com outro nome, mas ele é o close-up, tá? Ou primeiro plano em português. Então, aqui tem algumas ideias para que vocês possam trabalhar, caso tenham curiosidade, de pegar o celular de vocês e experimentarem, sair filmando aí, brincando de fazer cinema. Nesse vídeo, galera, nós falamos sobre planos cinematográficos, ângulos e enquadramentos cinematográficos. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.